Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula do mestre De Rose. Como você já sabe, o nosso site não vende nada. Portanto, o acesso a essa aula e ao download de livros e CDs é gratuito. Divulgue isso para os seus amigos. Para acessar, basta entrar no site www.derose.org.br. Vamos então proceder ao Puja, e quem vai induzir esse Puja é o instrutor Alex, de Ponta Grossa. Com a mesma intenção de um aluno que dá uma maçã ao seu professor, vamos passar agora ao Puja, ao mestre De Rose. Visualize que de seu coração uma intensa luminosidade verde esmeralda se forma. Faça partir um facho dessa luz verde em direção ao mestre De Rose, conferindo-lhe saúde generalizada, capacidade de regeneração celular, carinho e gratidão. Como parte efetiva desse Puja, ligue agora para um amigo seu, convidando-o para assistir a essa aula. Swastika. Muito bem. Muito bem, Alex. Saiu mais uma matéria na RSVP. Me perguntaram outro dia, mas que nome de revista? Como assim, RSVP? O que quer dizer isso? Ô, companheiro, quer dizer, Répondez s'il vous plaît. Até o nome da revista é chique. Então, saiu mais uma matériazinha aqui, uma foto da noite de autógrafos do livro Yoga, Mitos e Verdades. Depois eu empresto aí para vocês verem de perto, que a essa distância não dá para ver nada. E uma vez nós mencionamos aqui, mas eu acho que vale a pena fazer isso outra vez. A relação entre o Puja, o Manasika Puja, o Puja mental, e o Bahya Puja, ou a ação efetiva. E eu vou fazer agora uma demonstração ao vivo para você do poder que tem o Bahya Puja e o Manasika Puja. Isto aqui é um Rudraksha. Eu já vou explicar o que é um Rudraksha, mas primeiro vamos fazer o exercício. Nós, todos juntos, vamos mentalizar que este Rudraksha vai sair desta mão e vem para esta outra mão. Eu vou até arregaçar as mangas para você ver que não tem nenhum truque nisso. Então, todo mundo mentalizando, atenção voltada aqui para o Rudraksha, mentalizando que ele vai sair daqui e vem para outra mão. Tá? Mentalizando, concentração, concentração. Visualize, tem que visualizar como se estivesse vendo um filme, criando o arquétipo. Levantando o Rudraksha de uma mão, fazendo com que ele flutue no ar e pousando o Rudraksha na outra mão. Vamos, é preciso que todos se concentrem muito bem. E pronto. Agora vou dar uma demonstração de Bahya Puja. Quem pode fazer? Você que está aqui na frente vai me dar uma ajuda. Pegue este Rudraksha e ponha na outra mão. E vá lá. Viram como é efetivo o Puja, o Bahya Puja, ou a ação efetiva? O que nós queremos dizer com isso? Que não adianta mentalizar, porque mentalizando ele não vai para lá? Vai. Mas exige muito mais tempo, muito mais trabalho, muito mais energia, muito mais treino, muito mais tudo, e vai chegar um momento em que você questiona se valeu a pena ficar tanto tempo treinando para fazer esse Rudraksha só através de poder mental passar de um lugar para o outro, o que é possível. É possível e vem sendo realizado por muita gente. Mas a questão é, pessoas comuns, um aluno, um iniciante, um leigo, o nosso espectador em casa, quando ele mentaliza alguma coisa no seu Puja, ele não é uma pessoa que passou anos treinando, educando o seu poder mental, desenvolvendo os seus siddhis, para que através da mentalização desencadeie imediatamente um efeito em algum lugar. Mas essas pessoas comuns, como eu e você, como todos nós,
quando nós mentalizamos alguma coisa, nós estamos criando um arquétipo, criando um clichê, criando um projeto. Então veja, por exemplo, esta sala. Antes que ela existisse, alguém mentalizou. Um arquiteto mentalizou isto aqui, visualizou, fez o projeto na sua imaginação. Depois ele foi para a prancheta e desenhou esse projeto e finalmente contratou a mão de obra e transformou aquele projeto numa coisa física, numa coisa existente, no mundo concreto. Então, para que serve o Bharya Puja? O Bharya Puja serve exatamente como um projeto, um arquétipo. Você cria na sua mente aquilo que você tem intenção de realizar, aquilo que você tem intenção de desencadear no mundo objetivo. Este é o Manasika Puja. E tem o Bharya Puja. Ora, o Bharya Puja o que é? É o momento em que você agarra o Manasika Puja, ou seja, aquele arquétipo, aquele projeto, aquela mentalização, e faz algo com aquilo. Se você não fizer, vai ser igual às pessoas que rezam para passar de ano, não, eu preciso entrar na faculdade, eu preciso passar de ano, Papai do Céu, por favor, me ajude, mas não estuda. Então o que adianta só rezar? Só rezar não resolve. Mas se você estudar e também fizer lá a sua mentalização, seja ela puja, seja ela uma prece, seja ela simplesmente uma mentalização pura e simples, bom, aí funciona, aí ajuda muito. Porque você, através da mentalização, ou do puja, ou da prece, você foca. É isto que você quer. Você define para si mesmo o que é que você pretende fazer. E em seguida, mãos à obra. Mesma coisa o trabalho. Não adianta ficar lá rezando, Papai do Céu, eu preciso ganhar dinheiro, por favor me dê dinheiro, e não trabalha. Então aí não funciona. Mas se você pretende trabalhar duro, uma mentalização, um puja, uma prece, ou qualquer outra forma de foco, qualquer outra forma de concentração e visualização mental, vai ajudar extremamente. Porque aí você sabe que você vai trabalhar para ganhar dinheiro, e você mentaliza que você quer ganhar dinheiro, junta as duas coisas e então o efeito se desencadeia. Nós dizemos que o efeito se cristaliza na matéria, porque primeiro você criou o arquétipo no plano mental, emocional, e depois, num dado momento, pela ação efetiva, você cristaliza esse efeito, você cristaliza essa mentalização. Então, espero que você tenha entendido o nosso exemplo. Quando o colega faz o Manasika Puja, aquele puja de mentalização, ele está criando uma intenção, um sankalpa. Mas depois é preciso que no final do puja, no final do Manasika Puja, seja proposto o Bharya Puja, tal como ele fez. Então, como ação efetiva, como parte efetiva deste puja, vamos realizar tal coisa. Então agora é preciso que você levante e ponha mãos à obra. Se não, se você só mentalizar, mas não realizar, é igual aquele fulano que fica só rezando, mas não se ajuda a si mesmo, não realiza, não vai estudar, não vai trabalhar, não vai fazer acontecer. E quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Agora vamos falar de Rudraksha. Rudraksha. É comum que as pessoas me perguntem o que é um Rudraksha. Bom, na verdade, os instrutores, volta e meia, estão mencionando o Rudraksha. Ele está também citado várias vezes nos nossos livros, nas nossas aulas teóricas, mas não custa nada, vamos explicar um pouquinho sobre isso. Ô Beto, liga mais um pouquinho o ar aqui que agora esquentou. Isto aqui é um problema, vocês não imaginam. A gente liga o ar-condicionado, fica frio, a gente desliga, fica quente. E o mais engraçado foi uma vez, no ano passado ou retrasado, nós saímos de Paris no inverno, a 25 graus. E chegamos no Brasil, lá na América do Sul, num país tropical, no inverno, porque é ao contrário, né? Quando lá é verão, aqui é inverno. Então saímos de Paris no verão, no inverno, saímos de Paris no inverno, a 25 graus, chegamos no Brasil no verão, a 14 ou 12, alguma coisa assim, batendo o queixo.
Então, o nosso verão era muito mais frio aqui em São Paulo do que o inverno lá na Europa. Mas foi um caso excepcional, não é sempre assim, né? Mas me lembrei por causa disso aqui, do calor e do frio do nosso ar-condicionado. Bom, Rudraksha. Rudra é outro nome de Shiva. Shiva é esta figura, esta escultura que aqui está, que foi o criador do yoga. Ele normalmente aparece nesta posição e então ele é chamado de Shiva Nataraja. Nata, bailarino, Raja, rei. Nataraja, o rei dos bailarinos. Normalmente ele aparece assim. Na Índia, se você for se referir a esse aspecto de Shiva, basta você dizer Nataraja. Não precisa dizer Shiva Nataraja. Por exemplo, se você for comprar uma escultura como essa, de qualquer tamanho, você chega na loja e diz: eu queria adquirir uma escultura do Nataraja, ou um Nataraja. Pronto, já se sabe que é esse. É o Shiva Nataraja. Existe o outro Shiva, que é aquele que está sentado com as mãos em Shiva Mudra, sentado sobre uma pele de tigre e em meditação, um trishula do lado. Esse outro se chama Shiva Shankar. Ou simplesmente Shankar. Daí vem o nome de Shankaracharya. É o nome de um mestre do século VIII e que foi um grande mestre de Vedanta. Shankara, Acharya. Acharya quer dizer instrutor, seguidor ou servidor. Então, Shiva Shankar ou simplesmente Shankar. Shiva Nataraja ou simplesmente Nataraja. Outro nome de Shiva é Rudra. Na verdade, consta que Shiva tem mais de 1000 nomes. E Rudra é uma das versões de Shiva, o Shiva colérico, irascível. E o nome desta sementinha é Rudraksha. Rudraksha. Aqui tem 2 As, né? O A de Rudra e o A de Aksha. Então leva um acento porque tem aqui uma crase, uma fusão de 2 letras iguais, 2 As. Rudraksha significa lágrimas de Shiva, ou lágrimas de Rudra. Ora, por que cargas d'água Rudra ou Shiva estaria chorando? Uma das versões diz que Shiva estava chorando. Na verdade, não estava chorando, estava lacrimejando porque estava meditando de olhos abertos. Muito tempo de olhos abertos e os olhos lacrimejaram. Mas há uma outra versão que diz que Shiva olhou para os praticantes de yoga e especialmente para os instrutores de yoga das diversas linhas de yoga, olhou aquele panorama e chorou. Tanto que eu tenho um livro, é um livro póstumo que eu estou escrevendo e que se chama E Shiva Chorou. É póstumo, né? Porque se eu publicar antes, ele fica póstumo imediatamente. Então eu vou esperar e um dia eu publico. É um livro que fala sobre todas essas coisas que a gente não gostaria que existissem dentro do ambiente do yoga. E Rudraksha, estas sementinhas, conta a tradição que Shiva tinha os seus cabelos longos. Aliás, aqui, nesta escultura, você vai observar esta parte aqui atrás. Isto são os cabelos de Shiva soltos. E ele dançando, ele gira. E os cabelos, então, são como que lançados pela força centrífuga ou pelo vento. E então faz aquele efeito ali atrás. Naturalmente, aqui tem toda uma interpretação artística, né, do escultor e tudo mais. Então Shiva, com seus cabelos longos, ao chorar, suas lágrimas pousavam, caíam sobre seus cabelos e se cristalizavam, formando uma guirlanda
de Rudrakshas. E o Rudraksha, por causa disso, é símbolo de Shiva. Os shivaístas utilizam ou colares, japamalas, ou pulseiras ou braceletes de Rudrakshas de diferentes tamanhos. O Rudraksha normal é deste tamanho aqui. Comparando aqui com a minha mão, você pode ver o tamanho do Rudraksha. Mas existem outros menorzinhos. Quanto menor, mais caro. Os bem pequititicos assim, custam alguma coisa como 100 vezes mais que este aqui. 100 vezes mais. E isto em Rishikesh, lá nos Himalaias. Fora de Rishikesh, é difícil de encontrar, mesmo na Índia. Ainda que seja o grande. É difícil de encontrar e quando você encontra é muito mais caro. Em Delhi costuma ser 10 vezes mais caro que nos Himalaias, em Rishikesh, que fica a míseros 200 quilômetros de distância. E por que ele é símbolo de Shiva? Uma das razões é a história que foi contada e a outra é porque a esta semente são atribuídas propriedades paranormais. Por exemplo, propriedades medicinais muito fortes. Segundo a tradição popular, o Rudraksha cura qualquer coisa, qualquer doença. É óbvio que não é assim, não existe panaceia. Mas se a tradição popular divulga que o Rudraksha cura qualquer coisa, é sinal de que deve curar alguma coisa. E talvez cure bastante coisa. Para que isso ocorra, o Rudraksha tem que ser primeiro limpo, escovadinho e tal, com sabão, para que não tenha terra, não tenha nenhuma impureza. Depois ele deve ser deixado durante uma noite dentro d'água. E na manhã seguinte a pessoa então toma essa água. Outra forma de o Rudraksha produzir o seu efeito é a pessoa carregar o Rudraksha. Pode ser um Rudraksha, ou um colar, ou uma pulseira, um bracelete, mas tem que ser em contato com a pele. Normalmente a tradição só diz, tem que ser e pronto, está acabado. Como se fosse uma superstição. Mas estudos feitos sobre o Rudraksha demonstraram que o objetivo dele estar em contato com a pele é porque a pele tem uma umidade natural. E essa umidade põe em ação reativa alguns possíveis organismos microscópicos, algumas bactérias, que estejam na semente. A essa conclusão chegaram os estudiosos porque o rio Ganges, assim como o nosso Rio Negro aqui no Brasil, lá na Amazônia, o rio Ganges tem alguns organismos em suspensão que se alimentam do que para nós seria prejudicial. Como é que isso aconteceu? Por vontade divina, algum fenômeno assim mais místico? Ou será que terá sido por alguma razão muito natural e objetiva? Imagine um ambiente que proporcione muito alimento e tenha lá uma bactériazinha ou outra que se alimente daquilo. Você sabe que tem bactéria especializada em tudo, né? Tem até bactéria que come petróleo. Então o pessoal, quando tem um derramamento de petróleo de um navio petroleiro, eles já colocam aquelas bactérias, as bactérias vão comendo o petróleo, quando o petróleo acaba, as bactérias morrem sozinhas, não tem mais alimento. Então é uma solução fantástica. E bactérias tem de todo tipo, e ainda apareceram agora as nanobactérias, que praticamente ninguém conhece, são poucos os cientistas que estão trabalhando sobre as nanobactérias. Seriam bactérias tão pequenas quanto, em relação a outras bactérias, quanto as bactérias comuns são para nós. Quer dizer, são muito, muito, muito pequititicas. E as pessoas, mesmo com os mais poderosos microscópios eletrônicos, só agora começaram a descobrir que elas existem e que produzem também seus resultados, bons ou maus, dependendo do caso. Algumas já foram isoladas e algumas enfermidades foram associadas a essas nanobactérias. Então, imagine, o rio cheio de alimentos. Que alimentos são esses? Os cadáveres. Porque todas as pessoas que morrem
e que não tem dinheiro para pagar uma cremação, ou que pela tradição não podem ser cremadas, como por exemplo os de castas muito baixas, os que têm lepra, animais que morrem, são atirados ao rio. Ora, tem lá os seus peixinhos, que também dão conta do recado, mas você imagine um monte. Hoje nós temos mais de 1 bilhão de pessoas na Índia. Imagine essa quantidade de pessoas sendo lançadas aos rios. Mais as doenças, porque, sem falar nos esgotos, mas também uma pessoa com doenças contagiosas, doenças de pele, essa pessoa entra no rio e vai se lavar no rio sagrado para curar-se daquilo ali. Só que ao seu lado há uma outra pessoa que não tem doença alguma ou que não tem aquela doença. E o fenômeno mais interessante que foi observado é que a pessoa que tinha alguma enfermidade, e eu citei a de pele porque erupções de pele, pele purulenta, essas coisas assim, ela entra na água e realmente melhora. E o outro do lado não pega, apesar daquilo ser altamente contagioso. E outras doenças mais, um monte delas. Isso sem falar nos esgotos, sem falar nos cadáveres. Então é muita infecção e é muita podridão. Ora, as bactérias fizeram uma festa e se desenvolveram ali naquele rio de uma tal maneira que isso acabou sendo extremamente benéfico. Quando aquela pessoa com doença vai lá e se banha naquela água e fica boa, ou pelo menos melhora, claro que uma pessoa simples atribui aquilo ao fato de que o rio é sagrado. Sim, sagrado ele é. Mas por que ele é sagrado? Ele é sagrado porque as bactérias estão ali nos ajudando. E eu tracei um paralelo com o nosso Rio Negro. Por que isso? Eu estive na Amazônia várias vezes e vi de cima e vi também navegando por ali. O rio Amazonas, em toda a sua extensão, tem muitos casos de lepra. Tem até uma cidade que é só de leprosos. Era uma colônia de leprosos, mandavam os leprosos para lá, na década de 20, 30, 40. Dali a pouco era tanta gente que tiveram que constituir uma organização, uma administração, então virou cidade. Tem prefeito, tem polícia, tem político, mas são todos leprosos. Não sei se ainda existe, mas existiu essa cidade. Eu acho que ainda existe. E em toda a extensão do rio, muitos casos de lepra e outras doenças, muito mosquito. E em toda a extensão do Rio Negro, nenhum caso de lepra. E não tem mosquito. Então, como é possível isso? Os dois correm no mesmo lugar, no mesmo território, ali na Amazônia. E eu um dia fui me banhar no Rio Negro. Olhando lá de cima, ele é negro. Mas, banhando-se, não, ele é transparente. Quase transparente. Não se compara às águas leitosas, as águas lamacentas do rio Amazonas. Então, eu entrei na água, peguei a água na concha aqui das minhas mãos e, olhando com muita atenção, observei que havia talvez umas algas. Dava para ver a olho nu, mas eram muito pequititicas, quase microscópicas. E em suspensão. Aquilo junto, olhando tudo de uma vez só, fazia com que as águas ficassem escuras. Então a pergunta é, será que aqueles organismos, não mandei examinar, não mandei analisar, não sei se eram algas, estou aqui imaginando. Aquelas algas, ou o que quer que fossem, será que não eram elas que se alimentavam daquilo que estava produzindo lepra lá no outro rio? Obrigado. Ó, a canequinha da professora Marisol. De um lado está escrito Swastia e do outro o nosso loginho do coração. Obrigado, Marisol, por ter me presenteado e por ter criado esse projeto. Depois do comercial, você vai me dar outra, né? Mas é que eu sou entusiasta dos produtos que as pessoas criam. Porque eu acho bonitinho, eu acho que é uma demonstração de carinho. Criar seja lá o que for,
com as nossas marcas, com nossos nomes. Obrigado. Então, esses organismos que, de um lado, aqui no Brasil, talvez se alimentem dos micro-organismos que produziriam a lepra e também evita a proliferação dos mosquitos. E lá na Índia, outros organismos, outros micro-organismos, talvez outras bactérias, que se alimentaram, se habituaram a se alimentar dos cadáveres, das infecções, dos corpos em putrefação, isso deve ter se desenvolvido lá, né, no Ganges, de uma tal forma, e talvez em outros rios, de uma tal forma que, quando essa água é usada para regar esta árvore, a árvore do Rudraksha, por alguma razão genética da árvore, ou, enfim, por alguma propensão desta semente, ela permitiu que as bactérias ficassem aqui. Mas, quando seca, a semente mantém, isto é teoria, né? Não está nada comprovado, teoria minha. Quando a sementinha está seca, as bactérias ficam em estado de suspensão de vida. E quando entra em contato com a água, lá no copo, deixado de um dia da noite para o dia seguinte, ou em contato com a umidade da pele, essas bactérias começam a se reproduzir e são absorvidas. Deve ser isso. Por isso, o Rudraksha detém essa fama de que cura qualquer coisa. Vamos ver o que ele cura, né? Como nós não trabalhamos com terapia, nós não usamos isto no nosso trabalho. Não com essa finalidade. Mas usamos com outra finalidade. Já que ele se chama Lágrima de Shiva, então nós presenteamos os nossos instrutores com um Rudraksha em alguns cursos. E aí, alguns desses instrutores penduram o Rudraksha junto com a sua medalha. Fica bonitinho. Rudraksha. Algumas pessoas traduzem Aksha como olho. O olho de Shiva. Também pode ser olho de Shiva, o terceiro olho, o Agnya Chakra. Mas a tradução que eu encontrei em dicionário foi lágrima, então lágrima de Shiva. E já que estamos falando em Rudraksha, eu mencionei de passagem o Japamala, em homenagem ao Roberto Locatelli, que vai dar um curso sobre isso, um curso prático para a realização de Japamalas. Eu vou dar aqui umas dicas teóricas. Depois, se você gostar, vai lá e faz o curso com o Locatelli. Então, nós temos o Japamala. Japa significa o quê? Repetição. É um tipo de mantra. Então, o mantra se divide... Matra não. Matra é a medida do tempo. Mantra. Japa e Kirtan. Japa é a repetição. Então, como assim repetição? É você agarrar, por exemplo, um Vidya Mantra ou qualquer outro e repeti-lo, 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 repeti-lo. Por exemplo, o Om. E fazer seguidamente. Om, 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 Om. Quantas vezes? 108 vezes. Não tem tempo para fazer 108? Bom, então, faça 27 vezes. Mas também não tem tempo para 27 vezes? Então faça 9 vezes. Posso fazer 3 vezes? Não, 3 vezes não. Assim também não dá, né? Como você vai fazer Om, 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 e pronto, acabou. Que preguiça é essa? Ainda que seja um Om longo, né? Isso é coisa muito instalada aqui no Ocidente. Na yoga, aqui no Ocidente, usa-se muito fazer 3 vezes Om. Como se, fazendo 3 vezes, você cumprisse com um protocolo, cumprisse com uma obrigação. Pronto, já fiz 3 vezes, estou liberado. É assim como uma pessoa que reza 3 Ave-Marias. Não é assim. Isto funciona pela repetição. Mas se você não tem tempo, não faça 3. Mas 9 não custa nada. É muito pouco. O ideal mesmo
é 108 vezes. E o Kirtan? Kirtan significa cântico. É diferente de qual é o outro termo que se utiliza aqui e que não é mantra. Pelo menos na nossa escola não é mantra. Como é? Bhajan. Bhajan também é cântico. Mas aqui, bhajans são cânticos mais da religião. São cânticos mais assim religiosos mesmo. Aquelas senhoras com aquela voz fininha. Né? E são cânticos mais complicados, mais longos. O kirtan é um cântico do tipo mantra. Então, são coisas mais antigas e é muito diferente. Você escutando, você percebe a diferença. Nós fazemos kirtan. Bom, ao fazer mantra do tipo kirtan, qual é a diferença entre kirtan e japa? Kirtan tem várias palavras, várias notas musicais e tem tradução. Então, por exemplo, Om Namah Shivaya. Várias palavras, várias notas musicais. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Há outras melodias. Tem várias melodias para este kirtan. Eu acho até que ele é o kirtan que tem mais melodias porque ele é muito antigo. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. E outros. E tem tradução, porque significa eu te saúdo, ó Shiva. E o Om? Não, o Om não tem tradução. E por que ele está aqui? Porque nós precisamos da vibração do bindu para que seja mantra. Segundo Shivananda, para ser mantra é preciso que tenha nada mais bindu. Nada significa som. E bindu é aquele pontinho, aquela gotinha que produz o anuswara, que produz a nasalização. E a nasalização é o que dá a força mântrica, aquela reverberação. Veja a diferença de você pronunciar O e Om. É outra coisa completamente diferente. Então, o Om entra aqui, ele não tem tradução. Se eu escrever Namah Shivaya, significa eu te saúdo a Shiva. E se eu escrever Om Namah Shivaya, também significa eu te saúdo a Shiva. Então, não tem tradução, mas é usado aqui para conferir a vibração mântrica, para tornar isto um mantra, na acepção de Shivananda no seu livro Nada Yoga. E japa? Japa pode ser, por exemplo, Lam, Vam, Ram, etc. Que são Bija mantras dos chakras. Ou o próprio Om. Ou qualquer outro mantra. Hrim, Klim, qualquer outro mantra que, de preferência, seja monossilábico e que não tenha tradução alguma. Então, japa é a repetição de um mantra, um som, de preferência monossilábico, com uma só nota musical ou sem nota musical alguma, e que não tenha tradução. O que significa Vam? Não, tradução não tem. Lam? Não, tradução não tem. Yom? Tradução não tem, tem um sentido, mas não é uma tradução literal. Então, quando nós resolvemos fazer japa, repetição, mantra repetido, e sabendo que 108 é a repetição ideal, como é que nós vamos contar isso? Nós podemos contar nos dedos. Há uma maneira muito boa de contar através dos
das falanges aqui, falange, falanginha, falange, e depois completou um determinado número, você conta uma aqui. Faz outra vez, conta outra aqui. Faz outra vez, conta outra. Então você consegue facilmente fazer a contagem dos 108. Mas é muito mais divertido, é muito mais folclórico você fazer com um japamala. Então você vai adotar um mala. Lembre-se de que as palavras terminadas com A em sânscrito geralmente são masculinas, quase sempre são masculinas. Então, não é uma mala, um mala. Quando você vai utilizar um cordão, nós dizemos, um cordão de fazer japa, nós dizemos que você vai utilizar um japamala. Há alguns anos as pessoas estavam aí com uma mania de reduzir a palavra e diziam, pois é, eu comprei um japa. Ei, que é isso? Ou eu fiz um japa? Não, você não fez um japa. O japa você faria se estivesse vocalizando. Mas aqui com as mãos fazendo, não. Aqui você fez um mala. Se você quiser abreviar, diga um mala, nunca um japa. Um japa é o mantra. Um mala é o cordão. Um japamala é o cordão de fazer mantra, de fazer japa. E esse cordão normalmente tem 108 rudrakshas. Mas 108 rudrakshas deste tamanho, isto forma um japamala enorme. E mesmo que você dê 2 voltas, você fica com um colar que não dá para usar no Ocidente, não dá para usar sobre a roupa. Você poderia usar isso na Índia, mas mesmo assim chamaria um pouco a atenção. Normalmente quem usa o japamala de rudrakshas, com 108 rudrakshas desta idade, são os swamis. Os swamis já usam mesmo aqueles tecidos enrolados no corpo, cabecinha raspada, andam descalços ou de sandalinha. Geralmente estão em templos ou em mosteiros, e também outros que usam são os sadhus, que andam geralmente pelados, com aquele cabelão enorme, assim, aquela barba enorme, um trishula na mão e um olhar fulminante com os olhos injetados de energia. Assusta, né? Você encontrar assim de repente na floresta, passeando, oba-oba, sou um ocidental passeando nas florestas do Himalaia, e de repente você dá de cara com uma figura daquelas que parece saída de um sonho ou de um conto de fadas, dá um sustão mesmo. Então esses usam um japamala imenso, com 108 rudrakshas deste tamanho. Mas nós podemos usar com um rudraksha pequeno. É muito mais caro. Então, o que se pode fazer como solução? Não é necessário que sejam rudrakshas. Você pode utilizar qualquer tipo de semente ou madeira. Pode usar de plástico também, mas se puder ser de madeira, é melhor, não é? Porque o plástico ele interrompe um pouco a passagem da energia. De cristal, acho que não. O ideal mesmo é que seja de sementes ou madeira. Eu gosto muito dos de madeira. Madeirinha redondinha, você encontra em São Paulo, encontra fácil ali na ladeira, Porto Geral. Ali eles vendem baratíssimo, montes dessas pontinhas de madeira de vários tamanhos, com vários acabamentos diferentes. E aí você vai aprender depois no curso do Locatelli como é que se faz. Ele vai explicar. Eu só vou dar umas dicas aqui e você depois põe em prática. Bom, o japamala é usado como um timer, como um contador, como uma minuteira. É para que você possa colocar o japamala numa das suas mãos e ir contando. Você coloca, ao fechar o japamala, numa extremidade você deixa um fiapinho do próprio tecido, do próprio cordão que você utilizou, ou então você faz um cordão
um pedacinho especial de lã, assim, desfiada, e amarra aquilo ali na extremidade. Outra solução também é colocar uma conta mais compridinha na extremidade. Aquilo ali para que é? Você vai começar com ou aquela conta diferenciada, ou aquele tecidozinho esfiapado. Aí, coloca neste dedo aqui. Por que não pode ser neste? Porque não pode, ora. Não tem explicação. São coisas que no passado as pessoas ou tiveram uma boa razão para isso, ou então não tiveram razão nenhuma. E aquilo se perpetuou. O fato é que você, normalmente, se fizer com o Japamala no dedo médio, as pessoas que observarem vão dizer, olha, alguém ensinou, ele não aprendeu sozinho. E aí você passa. Primeiro, vamos supor que você esteja fazendo o Om. Om, 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 Om. Se for outro, pode ser também, você pode fazer Japa com Kirtan. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah... Não precisa ser nenhuma melodia previamente estabelecida e nem precisa ser afinado. Se você visse as coisas que eu gravei, você ficava impressionado, aqueles velhinhos fazendo Om Namah Shivaya, mas funciona, porque é a repetição, 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 repetição. Aí quando aquilo deu a volta e chegou lá outra vez, você podia estar super concentrado aqui, de olhos fechados. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E aí chega ali outra vez aquela continha diferenciada, ou aquele nozinho, ou aquele tecido, ou aquela lã desfiada. E aí você sente, terminou, fiz 108. Ah, tá tão bom, vou fazer mais. Aí você dá outra volta, quantas voltas você quiser. Para consagrá-lo, fazem-se 108 voltas. São 108 voltas de 108 mantras. O que nos salva é que não precisa ser de uma vez só. Então você pode fazer uma por dia, em 108 dias você fez a consagração do seu Japamala. Ou se quiserem mais rápido, faz 2 por dia, em 50 dias, 52, 54 dias, você resolveu tudo. Quando você faz tantos mantras com o mesmo Japamala, você impregna o Japamala com a sua energia. Então, é uma energia sua, positivíssima, né? Porque você fez aquilo em alfa ou talvez em teta, com uma intenção super construtiva, a energia da sua mão, dos chakras da sua mão vão passando ali para o Japamala. E então, se você empresta uma pessoa, um amigo seu, um parente seu, estava meio para baixo, meio tristinho, pouca energia, pouca vitalidade, ou doentinho, você empresta, fica com você um pouquinho aí e tal. Aí a pessoa coloca o Japamala, ou guarda no bolso, ou enrola no pulso, e a sua energia passa um pouco para aquela pessoa. É diferente como é o nome? Da Umbanda que nós temos aqui no Brasil. Das guias, é um pouquinho diferente das guias de Umbanda, porque na guia você não pode tocar, né? Não deve tocar. Se a guia é minha e foi a entidade que consagrou, você não pode chegar lá e meter o mãozão e dizer, que é isso aí? Né? Não se usa. Ó, já viu que não pode mesmo meter o mãozão, né? Mas, nesse caso aqui, não tem problema algum. Se um amigo seu vem e toca no seu Japamala, não tem problema algum. O princípio é, uma vela não perde nada do seu calor se com a sua chama acender outra. Então, com isto aqui você pode transmitir e não perdeu nada. Às vezes, se ficou muito tempo com a outra pessoa e ela era meio descarregadinha, né? Então realmente vai tirar um pouco da sua vibração, mas aí você faz de novo, carrega outra vez a bateria e pronto, está tudo resolvido. O Japamala também funciona como um fusível. Vocês sabem como funciona fusível? E sabe por que tem esse nome? Fusível. Fusível é o quê? É uma coisa que funde. Você coloca lá o fusível na eletricidade, na passagem da corrente,
Se houver uma carga muito alta, ele se funde, ele derrete, e com isso ele impede que a energia elétrica excessiva passe pelos fios e cause um incêndio. Isto aqui funciona como um fusível também. Provavelmente quem criou não pensou nisso. E não existe forma de comprovar a não ser pelo uso. Você, usando, vai constatar, porque mais cedo ou mais tarde, o seu fusível, seu diapamala, vai explodir. Sem razão aparente. Se dissesse que você estava brincando com ele assim, mas não, você estava com ele simplesmente no seu pescoço, ou então estava com ele no bolso. Ele faz pop. Aí você bota a mão no bolso e só tem as pontas soltas. Explodiu. Às vezes está na sua mão, você está conversando e ele explode. Então o que é isso? É um fusível. Ele está bem consagradinho, está bem bom, bem energizado. Se a sua corrente, se a sua amperagem subir muito, aquilo ali explode. E como é que essa amperagem pode subir? Ela pode subir por estresse, ela pode subir por um desequilíbrio energético do seu próprio organismo, fenômeno meramente físico, tem nada de espiritual nem sobrenatural nisso que eu falei. Ou também pode subir por uma sobrecarga causada em você pelo meio ambiente, ou radiestesicamente, ou seja, correntes eletromagnéticas da própria Terra, do próprio lugar em que você está, ou que você mora, ou pelo qual você passou, ou onde você trabalha, ou pelo contato com pessoas muito carregadas aqui não no sentido espiritual, mas no sentido físico mesmo. E outras situações mais. Então, isto aqui ajuda também no sentido de proteção, porque dá o alerta. Na hora que aquele troço explode, você diz, epa, por que será que explodiu? Com quem foi que eu estive agora há pouco? Onde eu estive agora há pouco? Ou o que será que eu pensei e que emoção eu gerei agora há pouco? Ou será que eu estou desenvolvendo aí uma falta de vitalidade? Será que eu estou ficando gripado, alguma coisa assim? Então você já fica alerta, você já começa a procurar o que está acontecendo. Você sabe que o ser humano gosta muito de ter bichinhos, né? Mas o bichinho de estimação, se você pensar bem, por que cargas d'água? Nós, seres inteligentes, maduros, por que nós arrumamos sarna para nos coçar, resolvendo ter peixinhos, passarinhos, gatinhos, cachorrinhos, daqueles que não servem para nada, sabe aquele cachorrinho assim? Né? Não serve para proteger, não serve para nada, mas todo mundo gosta, né? Ah, que bonitinho e tal, o ser humano já, por uma atração atávica de milhares, dezenas de milhares de anos, quem sabe mais até, quem sabe centenas de milhares de anos, nós temos essa ligação com o bichinho de estimação. E é sarna para se coçar, porque aquilo só dá trabalho, né? A gente tem que alimentar, tem que lavar, tem que recolher o cocô, tem que levar no veterinário, eita, no cabeleireiro, né? É muito trabalho, muita despesa, mas a gente aceita numa boa. Nós gostamos do bichinho. Como será que começou? Se você pensar no cão, bom, o cão tinha uma utilidade, ele nos protegia, ajudava a caçar e tudo mais. Mas esses outros não. É que eles também funcionam como fusível. Sabe aquela tradição do mineiro? Hoje já existem equipamentos sofisticados, sensíveis, com essa finalidade. Mas até bem pouco tempo atrás, no mundo todo, os mineiros levavam para dentro das minas uma gaiolinha com um canarinho. Se o canarinho caísse, morto, eles, para fora da mina. Porque aquilo ali estava emitindo gases tóxicos. E como o bichinho é menorzinho, é mais sensível. Morre antes. Então os mineiros, que têm um organismo maior, ainda não estavam intoxicados, mas era bom que saíssem rápido. Obrigado. Isso é de tanto respirar giz, sabe? Eu fico falando, a gente tem que respirar pela boca e lá vai giz. Por que então esse cara não para de usar giz? Porque eu não quero, eu gosto de giz.
E também porque eu quero deixar para vocês uma herança. Quando eu morrer, vocês vão lá, alguns anos depois, olhar, aí já desmanchou tudo, não tem mais nada. Aí você olha e vê uma coisa assim meio triangular, assim, branca. O que é aquilo? Os pulmões do de Rose, de giz. Parece um molde de gesso do pulmão por dentro, é só giz. Quase meio século engolindo e respirando giz. Mas olha, estou durando, hein? Porque com todo esse giz, eu continuo dando aula e com todo esse trabalho vocal, nunca gerei calo nas cordas vocais. Isso por quê? Porque realmente o yoga ajuda a gente, né? Ensina a respirar pelo abdômen, trabalhar o diafragma e colocar a voz sem que a voz fique irritando a garganta, as cordas vocais. Não fosse o yoga, há uns 20 anos já, porque normalmente as pessoas se aposentam com 35 anos de trabalho, ainda mais professor, coitado. O professor tinha que se aposentar com 15. Mas eu já vou completar 50 daqui a pouquinho e nem penso em aposentadoria. Estou aposentado das outras funções. Sim, das outras atribuições eu me aposentei. Por exemplo, eu não tenho nenhuma relação direta com nenhuma escola. E dou estas aulas especialmente para os instrutores e alguns alunos convidados, como, por exemplo, você que está em casa nos assistindo. Mas, fora isso, não tenho mais nenhuma relação de trabalho com nenhuma escola. E o que eu faço para me divertir, então? Eu dou estas aulas, às terças-feiras, e passo as madrugadas me divertindo. Passo as madrugadas todas escrevendo meus livros, escrevendo cartas, escrevendo circulares. É um vício. Né? Depois que você aprende a escrever, gosta de escrever, aquilo ali sai sozinho. Começa a surgir uma produção assim, que eu até chamo de psicografia. Psicografia porque não a psicografia mediúnica, mas uma psicografia porque é uma grafia que vem daqui da psique. Né? Aquilo vem de roldão. Você nem pensa sobre o que está escrevendo. Um livro meu foi escrito numa noite. Comecei a escrever ao anoitecer, fui escrevendo até às 7 horas da manhã seguinte, parei e disse, vou descansar, agora eu preciso dormir um pouquinho, depois eu continuo. Quem disse? Nunca mais continuei. Depois eu fui só lixando, mas o livro estava acabado. Foi numa noite só. Então, o fator de proteção difusível do Japamala, que também se encontra nos animaizinhos. No caso dos mineiros, é porque o gás tóxico mata primeiro o passarinho. Mas, quando você tem um caso de carga na sua casa, de novo, nada espiritual, carga de quê? Do subsolo, das pessoas que por ali circulam, as coisas que as pessoas sentem e o ambiente vai ficando carregado, ou mesmo enfermidade pura e simples. Quem morre primeiro geralmente é um bichinho mais sensível. Nós tivemos e aí é um aviso, né? Não só é um fusível, quer dizer, a carga aqui, em vez de atingir o ser humano, atingiu o bichinho, mas também, além desse fator de proteção, há também a advertência. Nós temos uma colega, instrutora em São Paulo, e ela estava com o marido muito doente. E moravam com ela a mãe e o marido. E tinha um gato e um cachorrão. O cachorrão a gente chamava de urso, porque ele era uma mescla de pastor alemão. Eu acho que era com urso mesmo. Ele era bem grandão. E divertido, garotão, né? Brincava. Cachorro grande é muito bom, porque a gente pode embolar com ele, rolar pelo chão, dar bofetadas, ele adora isso. E um dia, o gatinho morreu. Ficamos todos muito tristes. Depois, o cachorrão morreu. Aí eu disse, fulana, se prepare, porque o seu marido está doente há muitos anos e pode ser que seja isso, né? Então, prepare-se que o próximo talvez seja ele. E em seguida morreu a mãe.
Quer dizer, não era, na verdade não era o marido. A mãe é que tinha tido uma queda de energia muito grande pela idade, já estava velhinha. Não estava doente, mas estava muito velhinha. E então era isso. Primeiro foi o gato, depois foi o cão, finalmente foi a mamãe. Então fique atento, né? Quando ocorrer assim, morte de animal doméstico pequeno, se bem que o cachorrão não era nada pequeno, mas fique atento porque pode ser este fenômeno aqui. Eu queria muito que você nunca atribuísse essas minhas explicações a misticismo, nem a coisas espirituais, nem a superstições, né? Quando nós atribuímos a essas coisas, é só uma confissão de ignorância. Então eu prefiro que a gente poupe tempo e confesse só a ignorância, sem precisar dessas outras desculpas. Bom, Japamala tem 108 contas. Então vamos ver aqui os malas. Nós temos o Japamala, que tem 108 contas. Que serve para contar mantra. E que qualquer pessoa pode usar. Bom, normalmente tem um fio. Normalmente é feito com um barbantezinho. Ou uma linha. Agora, se você fez com um fio e explodiu, você juntou as contas, não precisa jogar fora. Junta as contas, fecha outra vez, consagra novamente. Dali a pouco, puf, ele explode outra vez. Já é sinal de que a carga está meio forte. Aí o que você faz? Você aumenta a potência do seu fusível ou você dá uma geral para ver se não tem um eletrodoméstico em curto? Bom, primeiro você vê se não tem alguma coisa em curto. Mas, se estiver tudo bem, você já checou tudo. Não, parece que está tudo bem. Então, vamos aumentar um pouquinhozinho só a potência do nosso fusível. Então, ponha 2 fios. Deu certo? Nunca mais estourou? Vamos torcer para que você tenha acertado com a medida. Porque se você colocou também a sua capacidade aqui era de 30 amperes, você colocou um fusível de 40 amperes, então não adiantou nada, né? Tinha que colocar um fusível no máximo de 25, 30. Mas vamos supor que os 2 fiozinhos tenham sido só suficientes e não sejam superdimensionados. Você vai usar durante um tempo e dali a pouco, plof, explode de novo. Então você fica feliz e diz, são 2 mesmo. A nossa medida são 2 cordõezinhos para esta pessoa, para a vida que ela leva, para as práticas que ela faz, para os amigos que ela tem, para a casa onde ela mora. Só que se você faz práticas de yoga muito avançadas, você vai produzir essas explosõezinhas de fusível com mais frequência. E aí você tem que ir medindo, você tem que procurar. Aí já não é porque está doente, não é por nada. É porque você faz práticas muito poderosas, você mexe com muita energia. Sua amperagem dá uns picos, assim, dependendo das práticas que você faz. O meu, por exemplo, eu usei com 1 explodia toda hora, com 2 explodia toda hora, com 3 explodia toda hora. Ele só conseguiu ficar algum tempo sem explodir com 4 fios dentais. Pegava um fio dental, passava na agulha, passava outro fio na agulha, e aí passava a agulha pelo orifício das pontas. Então ficavam 4 fios. E o fio dental é resistentezinho, né? Com 4 fios, o meu Japamala aguenta. Menos que isso, ele explode toda hora. Então isso significa o quê? Ou eu ando fazendo práticas muito poderosas, ou tem muito professor de yoga com inveja, mandando suas mentalizações para cá, mas não pega, não adianta. Não. Tira o cavalinho da chuva. Não pega. 108 contas, serve para contar mantra. Qualquer pessoa pode fazer o seu ou comprar o seu e usar à vontade. E usa-se normalmente ao pescoço. Mas existe um outro mala que você vai ver na Índia com uma certa frequência, que é o Brahma Mala.
Brahmamala, que não tem pontas. E que ele é composto por uns fios que originalmente são brancos, de algodão branco, e são colocados do ombro direito para um pouco abaixo da crista do ilíaco esquerda. Depois esse branco já não fica muito branco, mas o objetivo dele é distinção de casta. Por quê? Como assim distinção de casta? É que só os brahmanes podem usar. Por isso ele é distinção de casta. É como se fosse uma roupa especial que só uma casta utiliza. Imagine, por exemplo, um fraque cartola, né, no século passado, em que uma pessoa mais simples nem tinha vontade e nem ficaria bem. Se ela usasse fraque e cartola no seu dia a dia para fazer os seus trabalhos de pedreiro ou encanador, todo mundo ia achar estranhíssimo, tanto a clientela mais de hierarquia social mais elevada, quanto os seus colegas. Então, fica mal. Nem ele quer usar, e nem há ambiente, não há clima. Portanto, isso aqui, o Brahmamala, só os que são da casta dos Brahmanes, ou Brahmins, que é a casta superior. Então, quem usa? Os Brahmanes, ou Brahmins. E é usado da direita para a esquerda. E depois tem o Shivamala, que é da nossa tradição, é da tradição da escola Bhava, tradição do Swastika Yoga, do yoga pré-clássico, Shivaísta. Tem de 3 a 9 contas. O primeiro tem 3, depois tem 4, depois tem 5, depois tem 6, no máximo 9 contas. Por que no mínimo 3? Porque antes disso, a pessoa não merece, não pode receber. E antes disso é o grau de instrutor, docente e mestre. No grau de mestre, há 145 anos, aí ele começa a concorrer. Talvez receba, talvez não receba. E depois, a cada período ou realização, mais uma continha. Para que ele serve? Ele serve como uma comenda. E aqui eu queria esclarecer o que é uma comenda, porque eu já vi várias pessoas, inclusive a Cláudia, se referir a comenda quando não era comenda. Medalha. Isto aqui não é uma comenda. Isto é a nossa medalha com o ONU. Se eu recebo uma medalha, como aquela que eu recebi da ONU, é medalha de quê? Como era o nome daquela medalha? Que bom, ninguém sabe. Que legal. Viu só? É capaz do pessoal lá em casa saber mais do que os que estão aqui em contato comigo, porque o pessoal de casa lê mais os meus livros, não lê? Diz que lê. Obrigado. E devem ter lido a última edição do Mitos e Verdades, e lá, como? Medalha da Paz da ONU. Então, Medalha da Paz da ONU é uma comenda? Não, é uma medalha. Então, o que é uma comenda? Vai procurar no dicionário. Uma comenda é tem um sentido mais medieval. A comenda pode ser uma homenagem especial dada na forma de terras, na forma de um ritual, na forma de uma concessão, mas é uma outra coisa. Então,
Aqui nós escrevemos comenda, mas não é medalha. Isso aqui é porque este Shivamala, este cordão de Shiva, foi uma condecoração, uma coisa especial, que não é uma medalha. Talvez eu devesse escrever comenda aqui entre aspas, porque a comenda, quando você recebe uma comenda, você é chamado de comendador. Então, muitas vezes você escuta isso especialmente em filmes italianos, porque na Itália muitos são comendadores, né? Portanto, tem muito conde, tem muito barão e tem muito comendador. Por que isso? Porque veio do Império Romano e depois com Constantino e depois com Carlos Magno, que realizou toda aquela revitalização do Sacro Império Romano. Então, a região Roma, Itália, ficou com uma carga muito grande de tradições e de nobreza. E com isso, nos outros países já não é comum que se use chamar alguém de comendador ou chamar alguém de conde, mas na Itália continua. Então, o comendador é o cara que recebeu uma comenda. Ele é um comendador. Nesse caso aqui não é um comendador. Isso aqui ele recebeu uma comenda entre aspas, no sentido de uma grande homenagem, uma coisa especial, uma condecoração e tal. E quem usa? Só os altos iniciados desta tradição. Só os altos iniciados desta tradição, desta linhagem. Acontece que você não encontra mais pessoas com o Shivamala. E eu vou te contar por quê. O Shivamala, ele tem uma característica que é a seguinte: uma pessoa que tenha todos aqueles méritos, que passou de instrutor para docente, para mestre, quer dizer, no mínimo 12 anos de estudos. Para chegar a mestre, ele presta um exame rigorosíssimo, em que ele tem que tirar 10 em tudo. E ainda não vai receber, porque dentre os que têm o grau de mestre, ainda há uma contagem de tempo e mérito e tal, para que ele possa receber. Então é uma pessoa confiabilíssima, com um mérito a toda prova. Mas quase todos os que recebem caem ao tentar saltar o abismo, dando de cara com o guardião do umbral e, adeus. Então, quase todos os que foram agraciados com o cordão de Shiva, ao se defrontar com o guardião do umbral, quebraram a cara. Por isso, nós não estamos utilizando, não se vê mais ninguém com ele. E como se usa? Usa-se da esquerda para a direita. Portanto, usa-se para a direita. E ele passa aqui assim, sobre o coração. As pontas ficam sobre o coração. E termina um pouco acima do outro. O cordão de Brahma termina abaixo da crista do ilíaco. E o cordão de Shiva, abaixo da última costela flutuante. E este mala é feito com 3 fios de lã negra, trançados, tão fortemente trançados que os 3 juntos ocupam o espaço de um fio. E aí podem passar por dentro do orifício das pontinhas, que são rudrakshas bem pequenos. Aí a primeira vez que a pessoa trança, não consegue. Na hora que vai passar, não passa. Então tem que começar tudo outra vez. E como a lã é áspera, na segunda vez a pessoa faz mesmo apertando bem, porque ela não quer fazer uma terceira vez. Então, desta vez eu vou fazer bem feito. E a lã, como é áspera, corta e sangra. Então ela faz o Japamala sangrando. E o sangue da pessoa se incorpora ao tecido, à lã. A lã negra. Por que lã e por que negra? Lã porque é um bom condutor e negra porque a cor negra absorve, ela é absorvente.
E aí, quando ela é entregue, o cordão de Shiva, quando ele é entregue, o cordão de Shiva, ele é passado em óleo aromático. Usava-se caretza, hoje se usa o Kamala. E ele é passado sobre o fogo, e numa dessas passagens, como o óleo é inflamável, ele pega fogo. E aí ele pega, enrola-se, faz assim, para apagar o fogo, e aí ele fica fumegando, né? Aí ele é entregue fumegando. Ele é posto assim, fumegando. É um ritual muito bonito. Mas que agora ficou só na memória, né? Ficou só na tradição, não se usa mais. Pronto, estes são os malas que nós utilizamos. Shiva Mala a gente não vai ensinar você a fazer, só vai contar como é. Até porque ninguém pode usar. Brahma Mala a gente também não vai ensinar a fazer porque você não é Brahmani. E como é que você pode se tornar Brahmani? Não pode. Você tem que nascer de família Brahmani. Você tem que ser hindu e os seus pais têm que ser dessa casta. Então quando você nasce na casta. Senão não tem jeito. Eu quero agora me tornar Brahmani. Não pode, desculpe, não tem como. Inclusive, alguns escritores, alguns teólogos do hinduísmo chegam ao ponto de dizer que o hinduísmo é a única religião que não aceita conversão. Eu já vi algumas conversões na Índia. Quer dizer, na prática existe. Mas esses teólogos dizem que não é possível. Que não são conversões válidas. Porque se você não tem pai e mãe hindus, se você não é de uma casta, na hora que você se casa, para que casta você vai? E o seu filho, quando nasce, para que casta ele vai? Não tem como. Então, o hinduísmo tem umas características muito interessantes, porque enquanto outras religiões são doutrinárias e catequizam e têm trabalhos missionários, o hinduísmo não tem. E apesar disso, é uma das maiores religiões da face da Terra. Interessante. Outra coisa também é que, de acordo com o hinduísmo, você praticamente não deve sair da Índia, a não ser que vá para um lugar que tenha uma colônia. E é claro que dá-se um jeito, né? Mas é que, normalmente, você só deve receber alimento de pessoas da sua casta. E não de casta inferior ou sem casta alguma. Quer dizer, chega no Brasil, quem vai fazer comida? Esse cara aí não tem casta nenhuma. Como é que eu vou comer a comida? Mas aí existe um ritual. O cara quer sair, ele quer viajar, então ele faz um ritual. Ele é excluído, faz um ritual de exclusão de casta, aí ele sai, faz o que ele tem que fazer, volta, faz outro ritual de inclusão na casta outra vez. A menos que ele vá para um lugar que tenha colônia. Aí, pronto, aí não tem mistério. Porque, por exemplo, Portugal tem uma colônia indiana expressiva, a África do Sul também tem, Inglaterra também tem, Estados Unidos também tem. No Brasil nós temos uma pequena colônia, mas talvez resolva, talvez ajude. Então, Brahma Mala não tem como você adotar, né? Não tem como você usar, você nunca vai usar. E o Japa Mala? Qualquer pessoa, portanto, quando você aprender a fazer o seu, ou quando você for à Índia, você compra um. Aqui no Brasil talvez tenha também, se você for numa boa loja de produtos indianos, também deve ter. Pronto, aí está. E, terminando pelo início, voltando ao nosso Rudraksha. O Rudraksha é tão importante na tradição hindu que existe até uma escritura, uma Upanishad, chamada Rudraksha Upanishad, e que explica, que disserta sobre as qualidades medicinais e outras desta sementinha do Rudraksha. Swastia. Boa noite. Hoje eu estou na companhia da instrutora Lucia, da Unidade Belgrano de Buenos Aires. Boa noite, Lucia. Boa noite. A Lucia participou do Festival Internacional de Yoga da Argentina e veio contar um pouquinho do festival para nós.
Bueno, el Festival de Buenos Aires fue increíble. Participaron instructores y alumnos de Buenos Aires, de Argentina, de Brasil e incluso de otros países. Así que los invito a participar hasta el próximo septiembre, que se va a volver a realizar. Bom, e o que você veio fazer? Qual foi o motivo de você vir até São Paulo? A raíz del festival me dieron muchas ganas de venir a San Pablo a visitar a mis amigos y colegas instructores. Y también en esta ocasión vine a hacer una consultoría con la profesora Dora Santos y a participar de la clase del maestro de Rosa. Agora, Lucia, para você atravessar a fronteira do país e vir até São Paulo para participar de uma consultoria com a professora Dora Santos, ela deve ser muito boa. O que é exatamente essa consultoria? Definitivamente es muy buena y básicamente la consultoría trata sobre el funcionamiento de las unidades y el trabajo administrativo. Ok, obrigada pela sua participação. Muchas gracias. E para mais informações, acesse nosso site www.derose.org.br. Boa noite.